Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos! Estava morrendo de saudade de vocês. Diabéticos que Inspiram, começando nessa quarta-feira para trazer mais uma história de superação, retomando, né? A gente ficou um pouquinho ausente aqui por um motivo bom que depois eu compartilho com vocês, mas hoje o meu objetivo é compartilhar informação, educação em diabetes e uma história inspiradora para te ajudar a conviver melhor com o diabetes. Como que está a sua vida? Como que está a sua rotina com o diabetes? O diabetes, ele requer muito mais do que você gostaria da sua vida? Como viver de uma forma leve com uma doença crônica, com tantas coisas que podem afetar a nossa vida e o nosso futuro? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, trazendo uma história inspiradora. E a história que eu vou trazer hoje é de uma pessoa que convive com diabetes há 28 anos. Recebeu o diagnóstico quando tinha 20 anos, a história é muito parecida com a minha. E o médico lá no pronto-socorro disse, olha, sua sobrevida é de 25 anos, tá? Depois você vai ficar cego, vai ter várias complicações, e não foi nada disso que aconteceu. Mas eu não vou ficar contando e dando spoiler não, quero chamar já o Vinícius de Moraes para conversar comigo. Ele é dentista e convive com diabetes há 28 anos. Deixa eu já chamá-lo aqui. Cadê o Vini? Ó, a gente já conversa, tá bom? Já compartilha essa live, já manda para todo mundo. Aliás, se inscreva na nossa jornada Um Diabético. Olá, Vinícius, boa noite. Boa noite. Tudo bem, então? Tudo bem, um prazer recebê-lo aqui no Diabéticos que Inspiram, principalmente retomando aí, né? A gente ficou uma temporada fora por conta das gravações do WebDoc, da série, mas agora a gente está retomando com você aí, o nosso primeiro convidado. Um prazer recebê-lo. Nossa, o prazer é meu, cara. Eu tenho te acompanhado. Posso dizer que você também está sendo uma inspiração. Estou passando por um momento de ansiedade, né? Eu sou uma pessoa pouco ansiosa, imagina. E aí você sabe, né? Quando a gente está ansioso, a gente desconta na comida, a glicemia dá uma descompensada, né? E aí eu estou retomando, voltando para o centro, retomando atividade física, que é uma coisa que eu não gosto, mas a gente sabe que precisa, né? Então, o seu canal também me inspira, né? Nossa, muito bom ouvir isso. Espero poder continuar contribuindo, porque aqui é uma corrente do bem. Um vai ajudando o outro, né? Eu acho que sozinho a gente não consegue. Por isso que é um diabético, para mostrar que a gente, apesar de significar, a gente achar que é um, a gente tem muita gente na mesma situação. E quando você fala de ansiedade, fica tranquilo, porque assim como você, muita gente está passando por essa situação. A gente só tem que entender, identificar e saber o que fazer e tomar a melhor decisão para evitar as complicações. Agora, Vinícius, obrigado por aceitar esse convite, participar dos Diabéticos que Inspiram. E você é uma inspiração porque são 28 anos convivendo com uma doença que você recebeu o diagnóstico lá em 1993, numa época em que não existia redes sociais, né? Que a gente não tinha tanto acesso à informação. Como foi receber esse diagnóstico lá na década de 90? Olha, Tom, era difícil naquela época. Eu me lembro que eu fiquei diabético na mesma época que começou a sair a Diet Coke, né? Foi o primeiro refrigerante dietético, né? Que saiu em larga escala. A gente tinha algumas coisas, mas eram importadas, né? Para mim foi um susto de receber o diagnóstico. Eu estava no segundo ano de odontologia, morando fora. Você imagina, um menino do interior que vai morar fora, numa cidade pequena, Marília, né? Pensa o que eu não curti a vida, né? Cidade pequena, para estudante que vai para morar sem a mãe e molecão. Gente, eu estava no auge, né, da minha juventude e tal. E eu comecei com emagrecimento, emagreci 10 quilos em coisa de 40 dias. E eu tenho mania de me pesar, até hoje eu tenho. Qualquer lugar que eu passo, se eu passo e tenho uma balança, alguma coisa, eu tenho que me pesar. Hoje eu tenho uma balança em casa, tem essa mania. E eu comecei a perceber
que eu estava emagrecendo muito. Coincidentemente, eu estava estudando isso nas matérias lá da faculdade. Quando eu fiz o teste, eu já imaginava que eu já estava diabético, né? Então você descobriu a partir do seu conhecimento das aulas que você estava tendo na faculdade de odontologia. Porque para mim foi muito característico. Eu emagreci muito, uma sede excessiva, né? Levantava 3, 4 vezes para ir no banheiro, uma coisa que não era muito comum. Eu fiquei muito... Uma sede, aquele hálito, né? De casca de laranja, então foi muito característico. Então eu já estava, mais ou menos, eu já sabia, né? Aí eu fiz o teste. Naquela época, a minha família morava no interior de Goiás, em Jataí. Eu estava lá, fiz o teste, coincidentemente, uma Páscoa, uns detalhes que a gente não esquece, né? E teve a confirmação do diabetes. Do diabetes. Eu já imaginava, né? Claro que foi um tremendo susto, né? Para mim, para a família. Ainda mais que a minha mãe teve uma amiga que perdeu um filho acho que na década de 80. O menino morreu diabético com 14, 15 anos. Era outra época. Então, para ela, aquilo foi muito, muito pesado, sabe? Engraçado, eu lembro disso, eu me emociono, da coisa da mãe e tal. Eu lembro que ela ficou, assim, muito chocada. Foi uma coisa engraçada, que a primeira reação dela foi brigar com meu pai, que tinha dado a notícia, sabe? Foi uma coisa muito, muito louca, esse momento. E eu fiquei assustado. Logo em seguida, eu tive um problema de apendicite, foi quando eu ouvi o plantonista me falar, olha, você vai ter 25 anos de sobrevida. E essa palavra sobrevida, né, pesa na gente, né? Meu Deus do céu, 25 anos. E aí eu comecei a fazer conta, eu estava com 20, 45. Nossa, mas será que vai dar tempo? Né? E eu já ansioso, eu acho que isso ativou ainda mais a minha ansiedade. A minha sorte, que eu passei no primeiro endocrinologista em Marília, Dr. Isashi Tsuji, nunca esqueço esse nome. E ele muito sério, muito objetivo, e ele me trouxe assim pro centro. Ele não mentiu, né? Ele falou, olha, hoje nós temos insulina, na época era insulina suína ainda, cara, aquilo deixava umas marcas na gente, né? A gente não tinha como monitorar, eram umas fitinhas que a gente fazia e colocava na urina para ver as cores. Então você tinha uma noção de quanto a quanto que ela estava, não tinha esse monitoramento. E ele foi muito objetivo comigo, bastante. Então você vai ter que ter esse tipo de cuidado, você vai ter que dosar o que você gosta e aquilo que não vai te prejudicar. Então, assim, essa objetividade dele me trouxe para um centro, né? E me acalmou para eu traçar um objetivo, né? A minha mãe também sempre falava para mim, meu filho, não carrega mais esse drama. Já é uma situação difícil. Eu sempre tive essa coisa, sagitariano, né? Subir num palco, fazer drama. A gente faz, né? E aí, essas duas pessoas me trouxeram para um centro. Você vai ter que conviver com isso. Não tem outro jeito. Então você vai ter que aprender da melhor forma possível. Um conselho que esse médico me deu, que eu não esqueço nunca, e que eu sempre repasso para os meus pacientes, né, que eu também atendo pacientes diabéticos, estuda sobre a sua doença, sobre a sua comorbidade, né? Se informe, esteja sempre por dentro do que está tendo de tratamento, do que tem de pesquisa, do que a coisa pode evoluir, né? Conheça o seu corpo. E eu acho que o que me ajuda muito a ter essa convivência que eu tenho com a diabetes foi esse conselho. Porque eu fui evoluindo, eu fui buscando sempre tratamentos de ponta, sempre coisas melhores, né? Então eu passei da insulina suína, depois, pouco tempo depois,
Eu passei para insulina bovina, comecei a fracionar, porque comecei a estudar, claro, sempre acompanhado por médico, né? Sempre discuti, conversei. Depois eu passei para NPH irregular. Uma outra mudança na minha vida foi quando eu conheci a Juliana Batista, uma nutricionista diabética também, que eu devo muito da minha qualidade de vida para Conheço a ela. Ju. A Ju que trouxe para mim o controle de carboidrato, sabe? Que foi um divisor de águas. Agora me Aprender a fala fazer uma o controle. coisa, eu sou acostumado a entrevistar pessoas e eu percebo que você fala com emoção. Por quê? Tom, é uma coisa, o diabetes é uma coisa que muda a vida da gente, né? É uma doença, eu nem gosto de falar doença, porque isso parece que pesa na gente. É uma situação que eu acho que ela veio para te ensinar e para te trazer mudança. Ela não tem não tem jeito de você fazer de conta que ela não existe, né? E ela te busca, ela traz uma mudança, né? Eu olho para diabetes como se fosse, olha, uma coisa que veio para me ensinar a controlar a ansiedade, né? A ter disciplina. Não sou uma pessoa assim muito disciplinada e com diabetes eu tenho que ser disciplinado e principalmente dar valor à minha vida, né? Essa história que eu tive do filho da minha mãe, que faleceu, né? Então, assim, eu tinha uma noção que diabetes eu vinculei, porque eu era criança, eu vinculei muito com morte, e a hora que eu cheguei, era uma coisa que eu tinha muito medo, sabe? E pensa numa pessoa que gosta de viver, sou eu. Pensa numa pessoa que gosta de vida, sabe? Eu assisto muito o Fábio Porchat, e aí eu vejo, né, aquelas coisas, o que você quer que escreva no seu túmulo? No meu vocês podem escrever. Foi contrariado. Ele não queria ir, não, mas... Eu costumo Então, dizer que eu vou colocar assim, ó, estou aqui contra a minha vontade. somos parecidos, né? E eu ter que aprender a conviver com isso foi... Não vou dizer pesado, porque eu não gosto de tornar as coisas pesadas. Eu gosto de brincar com as situações que eu tô vivendo. Mas mexe. E me emociona, assim. Eu vou falando disso. Eu passei uns 4 anos tentando digerir. E eu tenho uma coisa muito, muito comigo de... Nossa, eu tô ouvindo sua história, parece que é a minha história na sua. E parece que, assim, te ouvir falar com 28 anos de diagnóstico, eu tô me vendo. Porque hoje eu tenho 15 anos de diagnóstico, mas durante 5 anos eu vivi da mesma forma, ignorando o tratamento de forma correta, não entendendo sobre diabetes, aplicando a insulina apenas por aplicar, fazendo a ponta de dedo quando dava para fazer. Fazia o básico, mas não entendia sobre diabetes. A chavinha só virou depois de uma hipoglicemia grave, em um momento grave. Eu não tenho complicação. E aí muita gente fala, que sorte, né? Mas eu não quero contar mais com a sorte. Foi aí que depois que eu falei assim, não quero mais contar com a sorte. Dá para viver mais tranquilo. E eu tô te ouvindo falar, parece que eu tô vendo uma história na sua. Matheus, acho que é porque a gente teve na mesma época, né? O momento de a gente está no auge da juventude. Você não pensa em nada disso, você não pensa em cuidado com você, tá tudo, né? É uma inconsequência, né? Muito, muito, muito grande nesse momento. E de repente você tem uma coisa que fala, não é bem por aí. Muda. Tinha hora que eu achava, eu cheguei a pensar, né? Por que comigo? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Eu tenho grandes pessoas na minha vida, né? E uma pessoa assim muito querida, eu emocionei, não sei porquê. Ela não falou, ela falou para mim assim, Vinícius, não pensa o porquê. Pra quê?
Foi a hora que eu comecei a mudar essa chave, entendeu? Não é por quê, é pra quê? O que você tem que aprender com isso? Porque você vai ter que aprender. Você não tem outra chance, você não tem outro caminho, entendeu? E quando a gente não tem outro caminho, a gente tem que buscar o mais fácil, né? E foi o que eu busquei. Foi o pra quê, foi o que eu te falei. Disciplina, autocuidado, né? Eu tenho problemas de autoestima, eu tenho dificuldade de cuidar de mim. E a diabetes é uma coisa que lembra. Olha pra você e cuida de você. Você Amor tem que cuidar de próprio. você. Ela lembra que a gente tem que ter amor próprio. Exatamente, exatamente. A gente tem que ter amor próprio, a gente tem que cuidar da gente, né? E aí foi que eu comecei a virar a chave desse pra quê? E não olhar o porquê. Porque eu não vou saber nunca, né? Não faz sentido isso. Eu costumo dizer que nada na vida é por acaso, tudo tem um motivo, e o motivo às vezes demora para a gente descobrir, mas a gente descobre. Eu descobri o motivo de eu ter diabetes. Eu tenho uma missão na vida, que é ajudar as pessoas e acolher as pessoas e levar informação a chegar a lugares onde ninguém nunca chegou com a comunicação, com a informação, com a minha ferramenta de trabalho. E é assim que eu olho para o diabetes. Claro que eu não posso ignorar o fato de eu ter uma doença crônica que requer cuidado, mas eu sou uma pessoa muito mais saudável hoje com diabetes do que eu era antes, né? Eu tinha 20 anos, mas eu não cuidava da minha saúde como eu cuido hoje. Eu vou ao médico constantemente, eu faço exame constantemente, eu olho para a minha saúde como poucos olham. Então, é olhar para o copo pela metade mais cheio do que vazio. É desse jeito que a gente tem que olhar, não é romantizar, porque aqui a gente não está querendo viver no mundo da lua. Mas tem altos e baixos e a vida é isso, né? E a vida é tão passageira que se a gente resumir a nossa vida em diabetes apenas, não faz sentido. Claro, acho que trazer uma doença crônica para melhorar a sua vida e para ajudar outras pessoas e melhorar o coletivo, que eu acho que é isso que faz sentido na nossa vida, eu acho que isso sim tem um propósito. E eu não tenho dúvida que para você da área da saúde, né, que você trabalha com pessoas, com um sorriso, né? O sorriso abre portas, né? Quantas vezes você não olhou para um paciente ali, seu, com diabetes, se viu e conseguiu acolher de outra forma esse paciente? Me fala, quantas vezes você falou assim, eu entendo o que ele está sentindo? Nossa, isso acontece muito. A gente tem um outro olhar também para o paciente, né? Eu sou ortodontista e sou dentista hospitalar, atendo à beira-leito, né? Faço prevenção em UTI, à beira-leito. E eu já tive algumas situações que eu olhava o paciente ali e eu me via. Cuidar dele era como estar cuidando de mim, né? Eu já tive um paciente que eu diagnostiquei com diabetes, que eu comecei a notar, porque ele vem, a ortodontia vem todo mês, né? E eu comecei a observar o emagrecimento dele, eu comecei a observar que ele aumentou gengivite, um paciente que sempre foi cuidadoso, e aí eu percebi que a gengiva estava inflamada, mesmo sem placa, sabe, alguns detalhes. Passei um sofrimento se eu falava para a mãe ou não. Falei, não, eu vou ter que chamar a mãe aqui, que era um adolescente. Falei, olha, que interessante você levar ele para fazer. E quando a última vez que você foi no pediatra, leva. E ele estava. Foi paciente que eu cuidei depois do sorriso, e a gente ficou até amigo. Há pouco tempo, num atendimento em um hospital, também é uma história que me emociona. Um menino de 17 anos estava internado, teve uma cetoacidose, porque foi jantar na casa da namorada e não teve coragem de levar insulina, não teve coragem de tomar. Vergonha. Já estava namorando a menina, estava apaixonadinho, né? Nessa idade a gente fica aquelas paixões intensas, né? E ele não teve coragem de contar para ela, né? E ele disse que se sentia menos. Então ele se sentia envergonhado, enfim, não tomou. Não tomava.
E aquilo mexeu bastante comigo, né? E era assim, hospital público, então a gente não foi um paciente que eu consegui ter um contato, eu ainda falei com ele, né? Ainda passei algumas, procurar DJ, procurar tratamento, né? Grupos, porque grupo é muito importante. Eu faço parte de muitos grupos de Facebook, a gente está sempre trocando ideia, a gente está sempre ali, né? Você ter você ter uma mesma dor já te cria um vínculo, né? Você já. Então, às vezes, você chegar na dor do outro, é mais fácil para você olhar e buscar uma solução, né? E olha, eu confesso Essa história que mexeu comigo. Eu confesso que, assim, desde o início eu estou sentindo você muito emocionado em falar de tudo isso. E você é um profissional da saúde que entende, sabe lidar, né, em várias situações e lida com isso diariamente. Mas quando a gente fala das nossas dores, a gente está falando de algo que, para muitos, né, as pessoas podem te olhar e ver lá no consultório e falar: ai, tá tudo bem, a vida dele é tranquila. E, na verdade, a nossa dor é compartilhada por milhões de pessoas, né, que convivem com a mesma doença. E assim, a informação, o acolhimento que a gente faz aqui nessa live mesmo, né, o que a gente está fazendo é tentar acolher as outras pessoas para terem autocuidado, para educação em diabetes, porque o médico, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, mas ele não está com você o tempo todo. Então, você precisa ter o seu papel nisso. E entender que você não pode ficar vivendo 24 horas só pensando no diabetes, né? Que é o mais importante, você precisa viver. Agora, me fala uma coisa, qual que foi o momento, porque eu sei que você, assim como eu, deixou o diabetes de lado, não deixou de tomar insulina, porque você precisava tomar insulina, mas qual foi o momento em que você percebeu o maior desafio que você superou em relação ao diabetes? Olha, era uma época que comum, você tenha 15 anos, a gente que tenha 28 anos, a gente tem alguns momentos de altos e baixos e eu estava cansado. Eu estava bastante cansado do cuidado. E aí, eu nunca deixei de tomar insulina, nunca deixei de procurar de ir ao médico, né? Sempre fui, pelo menos isso eu sou regrado. Nunca perdi. Mas eu deixei um pouco pra lá, né? Gordinho, gosto de comer, entendeu? E aí, parei de cuidar. Foi nesse momento que eu conheci a Juliana, na verdade. Eu tive um acidentezinho de moto, uma coisa besta. Tava na praia, tava na garupa, e a gente caiu. E eu esfolou a perna. Esfolado tranquilo, nada, né? Cara, não cicatrizava. E vai. Aí começou a cair a ficha. Eu falei, a coisa aqui não tá legal. Vamos voltar. E aí foi quando a Juliana entrou na minha vida e a gente começou a fazer essa contagem de carboidrato e eu tive uma mudança muito forte, né? Aí foi uma virada de chave mesmo. Mas falei, aquela importância que a gente começa a dar, eu valorizo muito minha independência. Muito. E aí eu fiquei pensando, eu falei, você já pensou, você perde essa perna por uma bobagem, né? Por uma falta de cuidado, né? Isso começou a mexer comigo. E quando a gente liga, né? Quando você para de cuidar, quando você quer retomar, parece que é mais difícil, né? Você voltar a ter aquela disciplina, aquela coisa. E é por isso que eu sou tão grato a Ju, entendeu? A Juliana não desistiu de mim, não me deixou desistir de mim. Ela pegava no meu pé e vamos. E aí, eu acho que esse momento esse retorno ao meu cuidado, a enxergar, e principalmente essa coisa, aprender a contar carboidrato. Isso, né? Qual que é a Logo palavra depois, que define contagem de carboidrato na sua vida? contagem de carboidrato, o que define? Olha, foi, não vou dizer superação, mas foi, cara, tranquilidade, entendeu? Liberdade, acho que é essa a palavra.
A palavra liberdade, né? Aproveitando, eu vou chamar o pessoal, o professor Marcel aqui, que é juiz, está aqui com a gente, ele convive com diabetes há 31 anos, ele já foi entrevistado aqui, ele foi um dos diabéticos que inspiram, e a história dele também é inspiradora, assim como a sua, Vinícius. E eu quero convidar você que está acompanhando essa live, tá? Ó, preste muito atenção, tá? A gente vai ter uma jornada de lives, 3 lives, com muita informação, educação em diabetes. Você pode fazer a sua inscrição, é de graça, vão ser 3 dias, né? Dia 27, 28 e 29 de setembro, às 9 horas da noite. Faça a sua inscrição, o link está aqui ó, na bio. Quando terminar essa live, vai lá, clica, é só fazer a inscrição que você vai receber todas as informações. Eu, o Dr. Rodrigo, a Carol, minha nutricionista, a gente vai compartilhar e falar sobre todos os aspectos importantes para manter um bom controle da glicemia e evitar as complicações, né? Agora me fala uma coisa, Vinícius, quando você ouviu daquele médico lá no pronto-socorro, né? Olha, sua sobrevida é de 25 anos e depois você vai ter complicações. Hoje, olhando para trás, vendo que você não tem complicação e que você, apesar de ser... Às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? A gente tem que se esforçar para conseguir, né? Manter o controle da glicemia. E tem dias que são mais difíceis do que os outros, né? Como que é olhar para trás e ver a sua trajetória com o diabetes e vendo que você não tem complicação? Você vê que é uma coisa que me marcou tanto, o meu exame foi dia 14 de abril de 1993, eu sei a data. Em 2018, nessa data eu olhei para trás e falei, gente, estou aqui, todos os dedos na mão, todos os dedos no pé, né? Não tenho, faço fundo de olho todo ano, não tenho nada. A sensação assim, que eu tive foi de vitória. Poxa, eu sou vitorioso, estou aí, estou batalhando. Cheguei além daquilo que eu imaginava, né? Sou um bom profissional, estudei, fiz um monte de coisa. Me lembro que no dia tinha uma postagem no grupo do pessoal dos diabéticos, né? E uma menina com medo, porque eu tenho diabetes, posso fazer tatuagem? Meu bem, tenho 7. Adoro. Então, a hora que eu olhei, eu falei, tenho 7 tatuagens, estou aí, estou vivendo. Então, assim, foi uma sensação de vitória. E uma coisa que me olhou, eu falei, gente, quanto peso inútil eu carreguei, né? E eu sempre falo isso para as pessoas dos grupos que estão entrando, eu faço acolhida, para pacientes meus que eu trato, não carrega peso inútil. É a sua vida, não vamos, claro, não vamos romantizar, mas também não vamos dramatizar. Todo mundo tem a sua cruz, todo mundo tem suas escolhas, né? A hora que a gente desceu, já veio uma coisa aqui, ó. Deus já falou pra gente, tudo não terás. Você vai ter que escolher alguma coisa, né? A nossa a gente tem que dosar o que a gente come, exercícios físicos, né? E todo mundo tem suas escolhas. Então eu pensei assim, quanta coisa inútil eu carreguei que não precisava, né? Tô aí com 28 anos, vou viver mais 28 anos com diabetes. Ainda tenho muitos planos, ainda tem mais umas 3 pós-graduação que eu quero fazer, né? Sabe um momento mágico na minha vida, cara, mas, que eu... Posso contar, mas eu não posso falar ainda, mas você está falando de pós-graduação, eu também, me veio um desejo de algo na vida profissional que eu vou contar um dia para vocês, quando de fato isso acontecer. Mas olha, eu sou jornalista, sou bem-sucedido, tenho uma carreira, mas isso de falar sobre diabetes para mim é uma missão. E espero um dia poder contribuir de forma mais efetiva com isso. Enfim, só para dizer que assim, eu estou na sua, estou como você, cada dia mais sonhando, cada dia mais buscando, e eu não vou desistir dos meus sonhos e dos meus objetivos. Eu estou aqui por pessoas que são diagnosticadas agora, né? Porque assim, às vezes eu falo aqui e eu me preocupo e falo assim, nossa, mas eu já falei sobre isso, mas aí vem um negócio e fala assim, mas quantas pessoas foram diagnosticadas hoje com diabetes e não sabem disso? Né? Então é aquele exercício o tempo todo de se colocar
em quem está recebendo o diagnóstico agora. Porque se a gente já percorreu um caminho, tem muita gente iniciando esse caminho. E a gente tem que pegar na mão e trazer elas com a gente. Para evitar o que aconteceu com aquele menino que você conhecia, né, que a sua mãe conhecia, que acabou falecendo por conta de falta de informação, por falta de cuidado. Não sei exatamente o motivo. Mas, com certeza, o tratamento não era como existia hoje, né? Mas Sim. existem histórias de pessoas que convivem com 50, 70 anos de diabetes e que estão aí sem complicações, e são essas histórias que valem a pena. A sua história vale muito a pena. 28 anos, um cara bem-sucedido, superou vários momentos da vida, vai superar mais, porque vai ter altos e baixos, e a vida é isso, né? Com Sim. ou sem diabetes, né? Realizando sonho, é a coisa mais importante que tem, cara. Eu estava te contando, para mim, um dos momentos mágicos na minha vida, uma bobagem, né? A minha idade, mas um dos momentos mais incríveis da minha vida, que eu realizei um sonho, foi quando eu desfilei na Sapucaí. Era uma coisa, para mim, era um sonho, sabe? E quando eu desfilei ali, eu falei, puta, mais um sonho que eu realizei, mais uma história que eu tenho para contar. E eu também lembrei, sempre que eu realizo um sonho, eu lembro do médico do pronto-socorro, sabe? Tá lá, ó, 25 anos, tô aqui, ó, pulando, todos os pés, todos os dedos no pé, tô fazendo, tô realizando. E eu não paro de sonhar. Eu acho que isso me motiva muito, né? Quando eu entro em momentos de deprê e tal, eu penso em sonho, eu vou sonhar. E eu tenho muita coisa, eu tô com 48 anos, eu tenho muita coisa para fazer, muito sonho para fazer, muitas, sabe? Tá muito jovem, né? Um bebê. E muita coisa para aprender sobre diabetes. Eu costumo dizer Muito. que a educação em diabetes e a informação, conhecimento de uma doença como o diabetes, ela é algo contínuo. A gente vai aprendendo a cada dia, a gente vai se conhecendo a cada dia. Então, se você recebeu o diagnóstico agora e já está aqui, sinta-se privilegiado, porque você está dando um passo importante. Eu demorei 5 anos da minha vida para dar esse passo. Quantos anos você demorou para dar esse passo, Vinícius? Olha, Tom, eu acho que foi isso, hein? 5, 6 anos. Você sabe que eu fiz até a minha primeira tatuagem foi um beija-flor. Foi quando eu consegui, falei, não, eu passei 5 anos amargo, me cuidando, mas naquela coisa, eu vou me cuidar porque eu preciso, eu perdi um pouco o brilho. E quando eu comecei a falar, é isso, vamos, bora, vai. Eu fiz minha primeira tatuagem, foi um beija-flor. Ó, agora minha vida voltou a ter doçura, sou doce de novo, né? Isso é uma condição que eu vou ter que enfrentar, legal. Legal não é não, né? Mas eu tenho que enfrentar, essa é a minha história, como tem gente que tem várias outras, né? E me fala uma coisa, passar. usar insulina para você já foi um problema? Nunca. Eu vi a história hoje que você postou, da pessoa falar que a insulina diminui, não me lembro. Afeta os órgãos. Afeta os órgãos. Não, gente, não afeta nada, tá? Eu usei todo tipo de insulina que você puder imaginar, até a suína. Tô aqui, ó, firme e forte. Graças a Deus que tem insulina. Né? Não vamos. Para mim nunca foi um problema. Hoje eu uso bomba. Né? Hoje eu uso uma bomba, me dá uma liberdade maior. Você sabe que tem uma história engraçada? Um dia eu tava... Porque a gente aprende, a gente conhece o organismo da gente, né? Então você vai no churrasco, então você já come fibra antes, você come devagar, você toma água, você sabe como mantê-la, né? Já faz a contagem de carboidrato. Você sabe exatamente quando vai subir, quando você fala assim, nossa, hoje não vai ser muito fácil de corrigir, mas tá tudo certo. Vamos embora. Tá tudo certo, eu tô com vontade e tá tudo certo. Uma vez ou outra não tem problema. E eu tava numa festa, cara, e eu tava comendo um bolo, que me deu vontade, né? E um tio meu olhou assim, nossa, sua diabetes pia fino na sua mão, né? Porque olha, porque ele tinha aquela coisa, você tinha que tomar o maior cuidado, não pode comer doce, as pessoas têm isso, o diabético não pode comer doce, né? E a hora que ele viu que eu tava comendo, ele falou assim, meu Deus, essa diabetes pia fino na tua mão, né? Porque você não... Tati, eu aprendi a conviver com ela.
A gente aprende, né? Eu vou deixar... Esse conhecimento, né? Esse conhecimento, você entender o que está se passando no seu corpo, ajuda muito. Olha, na nossa jornada que acontece dia 27, 28 e 29, a gente vai falar sobre os 5 pilares que eu costumo dizer que assim são fundamentais para o tratamento do diabetes. E aí eu quero até compartilhar. A Fabi está aqui do Movimento Divabética, porque assim, a gente precisa de informação, conhecimento em diabetes, educação em diabetes, que é a base de tudo. A gente precisa ter a alimentação como outro pilar, a gente precisa de exercício físico como outro pilar, o tratamento, o metabolismo, entender o metabolismo do corpo, portanto o médico ali também te ajudando, auxiliando, a outra. E a quinta, o emocional, né? Como o emocional conta, né, no nosso tratamento. E durante muito tempo isso não foi levado em conta. Como, né? Hoje eu tenho sensor, eu vejo exatamente quando eu passo aqui, ó, o rastreador, eu sei exatamente os momentos de estresse, o que acontece. Pois é, tá aqui. Eu não posso mostrar algo aqui ainda. Opa! Opa, ainda não posso mostrar. Só em novembro na websérie Sim Diabético. Mas é isso, né? A gente precisa entender. Então, se você acabou de receber o diagnóstico de diabetes, sinta-se acolhido e não se esqueça desses 5 pilares. Informação, atividade física, alimentação, tratamento, metabolismo e emoção, cuidar da saúde mental. São 5 coisas que vão te ajudar a ter melhor controle da sua glicemia, não é? Com certeza, com certeza. Deixa eu te falar que, para mim, dois complicados é exercício físico. Pensa numa pessoa que não tem endorfina, sou eu. Não tem. Esse negócio que fica feliz depois de atividade física, não. Não fico. Isso não acontece comigo, eu fico cansado. Mas eu sei, preciso e faço. Né? Eu aprendi a caminhar, que caminhar eu gosto e tal. A gente tem que achar alguma coisa. Né? É importante. E o emocional. Eu brigo com o meu emocional sempre, com ansiedade, né? Aprender a lidar, porque depois que a gente tem, né? Eu sou privilegiado, agradeço sempre por isso, porque eu busquei informação. Foi através de processo judicial, né? Não teria condição de bancar o tratamento com uma bomba de última geração. Mas me ajuda muito, ó. Tô olhando aqui, ó, 126. Já tô conseguindo ver como é que ela ficou. E eu percebo que os dias que eu acordo ansioso, que eu durmo mal, que eu tô na expectativa, é mais difícil. Eu preciso fazer uma correção maior para ela poder estabilizar. Assim, a gente aprender a controlar esse emocional da gente é muito, muito difícil, né? Mas não sei se você também compartilha da mesma opinião que eu, né? A tecnologia ela tem um papel fundamental na educação também, né? Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas o ideal é a gente levar a informação em tecnologia porque ela ajuda a educar muito, né? Eu, particularmente, depois que eu passei a olhar para a minha glicemia no sensor, eu passei a identificar exatamente os pontos frágeis aí, os momentos que eu posso melhorar. E é isso, né? Às vezes as pessoas não têm acesso à tecnologia porque não tem informação. Então a gente volta lá naquela base, né? Por exemplo, existem sensores que são disponibilizados pelas secretarias de saúde em algumas cidades. E muita gente talvez não saiba, né? não saiba. E é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar o que é carboidrato, né? A gente fala carboidrato como se todo mundo soubesse. Gente, 10% sabe o que é carboidrato. A maioria nem sabe o que é carboidrato, nem sabe onde encontra carboidrato, né? A gente tem essa informação, né? E aí fica tão natural. Qualquer coisa que você vai comer, que você olha, você pega. Quanto carboidrato tem? Não, eu acho importante a gente compartilhar para poder exercer. E para estimular as pessoas a entenderem, né? Mas, por exemplo, na jornada eu vou exemplificar mesmo, para as pessoas olharem, né? Porque, assim, o açúcar que a gente fala que fica no sangue, aquele açúcar tá lá no pão, tá lá no arroz, tá lá no macarrão, tá no ketchup, tá em várias coisas, né? E a gente tem que saber identificar. Tá no doce? Tá, mas tá em vários salgados também. Várias outras coisas, né? Eu vejo isso muito, muito na minha família, principalmente, né?
as tiazinhas mais velhas, né? Minha família bem longeva, né? O que elas associam? É o doce. Não, meu filho, eu fiz essa torta, aquelas tortas com aquelas massas deste tamanho, né? Não, isso não faz mal, é salgado, gente, mas o carboidrato que tem naquela massa, né? Naquela. Não Pior é às vezes, ruim, não, é assim, não é que você não vai poder comer, é que você precisa sim, saber o que tem ali. para você poder controlar, né? Eu tive há uns 3 anos atrás, e assim, foi quando me chamou a atenção para o seu canal, para as coisas assim que eu achei interessante. Uma paciente também, o filho dela não era meu paciente, ela já era e tal, e aí ela comentou, chorosa, né? Meu filho, 12 anos, descobriu diabetes e tal, e eu comecei a falar sobre contagem de carboidrato. Não, olha, ele vai ter uma vida normal, vamos procurar. E aí, ela fazendo um tratamento, e o médico falando para ela, menino fazendo tratamento com NPH e com regular ainda. E sem uma noção de carboidrato, menino de 12 anos. Aí eu comecei a falar para ela, falei, olha, tem isso, tal, indiquei, mandei ela para a DJ, passei contatos de outros médicos, né? E a gente se fala, porque quando você tem esse vínculo, né, com a pessoa, quando você se identifica, você não consegue deixá-la para lá, né? Então a gente ainda tem vínculo. E ela me agradece, poxa, doutor, foi tão bom, né? O tratamento do Matheus hoje é outro, né? Porque você fala para uma criança de 12 anos que você não pode comer doce, que você vai regrar e ainda você não faz um carboidrato, você consegue fazer uma criança comer a mesma coisa todo dia? Olha, Né? eu vou falar uma coisa. Eu fui para o sertão do Piauí conhecer uma história que só não é triste porque a mãe e a família leva com muita leveza, apesar de todas as dificuldades, tá? E vocês vão ver essa história no documentário Retrato Brasil que Depende de Insulina. A Eu estou criança, muito ansioso, viu, para ver. Muito ansioso. a criança não come, não comia, aliás, porque agora ela está sendo já assistida pelo Dr. Rodrigo, por nutricionistas. A gente conseguiu aí, com uma rede de apoio, dar assistência mínima para essa criança e para a família, mas a criança não comia, ela estava super magrinha. E assim, e a gente fala de um país em que não dá para exigir muito daquela mãe porque não tem um básico, não tem energia elétrica, não tem água, não tem transporte. E a gente, às vezes, a gente tem que sair da nossa bolha para fazer esse exercício, porque assim, poxa, de fato eu estou tendo dificuldade mesmo? De fato é tão difícil? Ou eu não estou conseguindo dar valor para o que realmente eu tenho, né, nas minhas mãos? Enfim, eu não posso dar spoiler porque vocês vão assistir no Retrato Brasil que Depende de Insulina. É isso. O Vinícius, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está acompanhando essa live. Quase 50 pessoas. Quem ainda não fez a inscrição para a jornada, o link está na bio, 3 dias de live grátis e online, então você vai poder participar. Vai ter nutricionista, Dr. Rodrigo, a gente vai falar sobre os 5 pilares do tratamento do diabetes. A gente vai compartilhar muita informação, mas para a gente encerrar essa live, quero agradecer a participação do Vinícius, mas eu quero que você deixe uma mensagem de esperança. E como você é um diabético que inspira, continue inspirando essas pessoas que convivem com diabetes. Olha, você falar inspirar, eu acho tão assim, né? Poxa vida. Eu aprendi a lidar com as situações que a vida me traz. Muitas vezes eu não queria, mas trouxe. Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu vou deixar 2 coisas assim. Primeiro, não deixa de sonhar. Porque sonho é combustível da vida, né? Não deixe de se cuidar, né? Você que recebeu o diagnóstico agora, que você já convive, faz parte, não desanima. Tem dia que você vai cansar de seguir, mas sempre tem sempre tem um novo. Não deixe de ir no dentista, é super importante. Aí deixa eu falar um pouquinho da minha área. Não deixe, é importante a gente ter um controle de placa bacteriana,
profissional que você confie, passa, é super importante, gente. O diabetes é uma doença que requer cuidado multidisciplinar, endocrinologista, dentista, né? A gente tem que estar sempre podólogo, a gente tem que estar sempre acompanhando. Não deixe de fazer isso, tá? Não deixe de se cuidar, não deixe de se amar e sonha, tá? Sonha, que isso aí vai te dar gás para você seguir adiante. E me fala uma coisa, qual é a sensação de, depois de 28 anos, não ter complicação, ter altos e baixos como qualquer pessoa, mas superar todos esses obstáculos? Eu me vejo como eu te falei, eu me vejo como um vencedor, né? Eu me vejo como um vencedor. Eu olho para trás, eu vejo as coisas que eu passei. Sou um vencedor, sabe? Você ter orgulho da sua história. Essa é a minha história e eu tenho orgulho dela. Parabéns pela sua história, com certeza inspiradora, inspirou muita gente. Aliás, gente, comentem aqui o que vocês acharam dessa história, né? Ou mandem corações para que o Vinícius seja também acolhido, da mesma forma que ele acolheu todo mundo aqui com a sua história, inspirando, ajudando, compartilhando. Mande aí que a gente quer ver. A gente vai encerrando, então, esse quadro Diabéticos que Inspiram. Obrigado, Vinícius, pela sua participação, por contar a sua história, por inspirar, por tantas palavras bonitas, por tantas palavras de esperança. Nesse mundo em que a gente está vivendo, a gente precisa de esperança. E é isso que a gente quer trazer, leveza, para que as pessoas consigam viver com mais tranquilidade nesses dias mais sombrios aí, e entender que o diabetes é uma doença crônica, que sim é séria, mas que tem controle. Vinícius, obrigado mais uma vez, foi uma honra conhecer a sua história. Tom, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Como eu te falei, você também me inspira, né? É uma pessoa que a gente admira, né? Até por outros traços da sua história, eu já te acompanho há algum tempo. E para mim é um prazer estar aqui, poder partilhar a minha história com vocês. É uma alegria muito grande, porque a gente quer que todo mundo tenha a sensação que eu tenho, de chegar com 30 anos, olhar para trás, ó, tô bem, feliz, tô sonhando aí. Obrigado. Sempre sonhar. Em breve a gente se conhece pessoalmente, tá bom? Assim que tudo der uma amenizada, essa pandemia der uma melhorada. E obrigado também, achei super importante você chamar a atenção para a saúde bucal. Assunto importante que a gente precisa tratar com mais ênfase também, né? Precisa, nesse país não é valorizado e a gente precisa. É muito, muito, muito importante, gente. Não deixe de visitar o seu dentista. Isso aí. Obrigado, Vinícius. Um beijo Obrigado, grande. Boas glicemias. Beijo. Gente, eu vou encerrando o nosso Diabéticos que Inspiram, mas foi uma honra conhecer um pouquinho da história do Vinícius, mais da história dele, essa história inspiradora também. Beijo, tchau, gente!